Nesse vídeo eu vou te ensinar as 4 formas mais simples e mais eficientes para você melhorar a sua comunicação e a sua oratória. E sem ideia mirabolante, só aquilo que realmente funciona. O meu objetivo nesse canal aqui é compartilhar com você conteúdo que vai te ajudar a desenvolver habilidades e competências práticas para a sua vida, para o seu desenvolvimento profissional ou até mesmo o seu desenvolvimento pessoal. Mas o mais importante é que o objetivo aqui é compartilhar com você um conteúdo que seja real, que se aplique no mundo real, na nossa vida do dia a dia. Porque hoje na internet você encontra muita coisa que o discurso parece fantástico, mas que é pouquíssimo aplicável na sua e na minha vida. São situações muito plásticas e artificiais que não condizem com a vida da maioria das pessoas que de fato precisam desenvolver essas habilidades. Por isso, eu quero compartilhar com você essas 4 coisas que são simples, mas veja bem, não subestime isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas querem melhorar sua comunicação e sua oratória, mas elas começam pensando muito alto, em coisas assim muito específicas. Eu sempre digo uma coisa, você não vai se tornar um bom comunicador com dicas de oratória. As dicas de oratória, elas são úteis, elas vão te ajudar. Mas pensa no seguinte, não existe nada que você realmente precise aprender com profundidade, algo importante que você precisa fazer, que você vai simplesmente se basear em dicas. Por quê? Porque dicas são coisas muito curtas e específicas. Para quem que servem as dicas? Para aquela pessoa que já tem determinada habilidade e ela precisa aprender uma coisa específica ou precisa aplicar dentro de uma situação diferente ou simplesmente aprimorar uma habilidade. Então não é que as dicas sejam inúteis, é que as pessoas querem se tornar boas numa coisa somente através das dicas. Isso não vai acontecer. Então você nunca se concentra em melhorar sua comunicação e sua oratória. Aí quando você precisa, você vai atrás de dicas achando que essas dicas vão ser milagrosas. Elas não vão ser. Mas essas 4 coisas que eu vou compartilhar com você, você vai ver que são realmente muito simples. Mas não subestime essas 4 formas de melhorar a sua comunicação. Primeira forma de melhorar a sua comunicação e a sua oratória. Pratique a leitura em voz alta. Essa é a ferramenta mais fácil de ser aplicada, mas é aquela que vai trazer um dos maiores benefícios para o desenvolvimento da sua comunicação e da sua oratória. Se você tirar de 5 a 10 minutos por dia para fazer esse exercício, que é simplesmente ler em voz alta, a sua comunicação vai melhorar muito. Existem muitos benefícios dessa prática e eu quero considerar alguns com você. Primeiro, você vai aprender a usar a sua voz, vai aprender a entonação correta, a articular bem as palavras, vai se acostumar com o seu tom de voz. Quando você faz a leitura, se concentre principalmente na pontuação e nas nuances da informação. Você vai aprender a respirar. Hoje em dia, as pessoas elas estão cada vez menos acostumadas a dialogar, a falar. As pessoas escrevem tudo ou são muito consumistas de conteúdo, mas se expressam pouco. Então, às vezes, a pessoa não tem nem fôlego para se comunicar quando ela precisa falar em público. E quando você faz essa leitura em voz alta, você está treinando tudo isso: respiração, articulação das palavras, tom de voz. E aí, o que é interessante? Quando a pessoa ela vai falar em público, e aqui vamos deixar bem amplo falar em público, tá? Pode ser uma palestra, pode ser uma aula, pode ser uma entrevista de emprego. Por exemplo, aqui que eu estou gravando um vídeo. Hoje, quando a pessoa faz um story, toda vez que você fala e existe um público, seja de 2 ou 3 ou mais pessoas, você está falando em público. Então, isso acontece em diversas situações. E, no geral, as pessoas ficam muito nervosas. E aí começa a acontecer uma série de coisas que vai atrapalhando a pessoa. Por quê? A pessoa fica pensando, como é que eu vou falar isso? Ela está emocionalmente nervosa, ela não consegue organizar as ideias. Mas quando você está lendo, o texto já está escrito. Essa parte emocional está mais sob controle. Você pode, de fato, praticar essa comunicação. Praticar a sua pronúncia, a sua articulação, a sua respiração, as pontuações. Outra coisa, você está lendo um texto que já está escrito, já está estruturado. Você vai sendo exposto a como articular ideias, como desenvolver raciocínios. Entende? Então, não escolha qualquer texto. Uma coisa que eu falo, e que não é todo mundo que vai aplicar, é que o melhor tipo de texto para você ler, para você melhorar a sua comunicação, é poesia. Por quê? Porque ela trabalha com nuances, ela trabalha com sentimentos diferentes. Você consegue trabalhar várias coisas. Ou então, algum tipo de texto que tenha diálogos, porque você também faz um treino de interpretação que também é importante para a sua comunicação. Se eu pudesse te dar só uma sugestão de como melhorar a sua comunicação e a sua oratória, seria treine a leitura em voz alta. Parece simples,
E de fato é simples, mas se você aplicar isso na sua vida, eu tenho certeza que a sua comunicação vai melhorar muito, tanto pela exposição de conteúdo estruturado, conteúdo bem escrito, como por todo esse treinamento aqui que nós estamos mencionando. Tem gente que não está nem acostumado com o seu próprio tom de voz, ao ouvir a sua própria voz. Quando você treina a leitura em voz alta, você tem todos esses benefícios. Segunda forma simples e eficiente para você melhorar a sua comunicação é a sua oratória. Você precisa aprender a melhorar a maneira como você se comunica com as pessoas no dia a dia. De novo, isso parece uma obviedade, mas as pessoas, hoje em dia, tem muita gente que não gosta de conversar, não gosta de trocar ideia, não gosta de dialogar, não quer falar com ninguém. Mas quando a pessoa precisa fazer uma apresentação, dar uma aula, uma reunião comercial, ela quer dar um show. Isso não vai acontecer, porque a mesma pessoa que está diante de um público e precisa falar é a pessoa que você é no dia a dia. Se no dia a dia você não desenvolver a sua habilidade de comunicação, dificilmente quando você precisar fazer isso de maneira formal, quer por uma questão profissional, por qualquer outra questão que você formalmente precise se apresentar, você não vai conseguir fazer isso, porque você não vai virar uma outra pessoa. Se tivesse uma pílula, um botão que você apertasse, seria muito bom, mas não tem. A mesma pessoa que você é no dia a dia, você será ao se comunicar com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ter as grandes conversas importantes da sua vida, resolver as grandes questões, os grandes relacionamentos. Deveria. Isso é bom para o seu psicológico, mas não é necessário para o que eu estou falando aqui. É você aprender a trocar ideia com as pessoas. De fato, conversar, isso pode ser até despretensiosamente para você conversar com as pessoas. Porque hoje em dia as pessoas não querem mais conversar. As pessoas, no máximo, querem trocar mensagem de texto. E tudo bem, não tem como a gente lutar contra a maneira como a cultura vem se desenvolvendo. Mas as coisas mais importantes, você precisa conversar com as pessoas no dia a dia. Até porque nós somos seres sociais, você precisa colocar para fora algumas coisas. Então pare de evitar conversar com as pessoas. De novo, não estou dizendo para você ser um tagarela e sair conversando com todo mundo, puxando assunto com gente que você não conhece na rua. Lembra, essa ideia mirabolante. Eu estou falando de coisas simples. Aprenda a dialogar com as pessoas no dia a dia. Escute o que as pessoas realmente estão dizendo para você. Se interesse realmente pelo que elas estão falando. Hoje, quando você se interessa pelo que a pessoa está falando, naturalmente você consegue desenvolver um diálogo. Às vezes você fala assim, mas eu não sei o que falar. Faça perguntas. As pessoas gostam de falar sobre elas mesmas e não de maneira pretensiosa, não é isso, mas pergunta para a pessoa, por exemplo, do que ela trabalha, o que ela faz no trabalho dela, ou da sua família, como foi o seu dia. Como que a pessoa está se sentindo? Estabeleça esses diálogos. Não, mas eu não gosto de conversar com as pessoas. Tudo bem, é uma escolha sua, mas você vai ter que arcar com as consequências. A comunicação hoje é cada dia mais importante. Mesmo a pessoa que fala assim, não, mas eu já me tornei programador porque eu não quero falar com as pessoas. Mas quem é que vai usar o código, o programa, o sistema que você vai desenvolver? Você não vai ter que, de repente, apresentar para o seu diretor, para o seu gerente, conversar com o cliente para entender qual é, de fato, a necessidade do cliente? Você, de repente, não vai ter que explicar um resultado, explicar uma falha, conversar com as pessoas do seu time? Eu não estou dizendo de você ser um palestrante, é só de você, de fato, ter uma comunicação funcional com as pessoas no seu dia a dia. Sei que isso é óbvio, mas precisa ser dito. Você precisa aprender a se comunicar melhor com as pessoas no seu dia a dia, no seu círculo social, para que quando você precisa fazer isso formalmente, você esteja mais bem preparado, mais habilitado para isso. Terceira coisa, aprenda a contar boas histórias. E essa terceira coisa vai te ajudar na segunda, porque às vezes você não sabe sobre o que falar, mas quando você aprende a contar boas histórias, você consegue conversar com as pessoas baseadas nessas histórias. Nós somos muito engajados, atraídos, nós somos muito curiosos por histórias. Tanto é que hoje em dia é muito comum você ver nas redes sociais cortes de filmes, uma cena específica, e aí as pessoas no comentário ficam discutindo, querem spoiler, querem saber o que aconteceu, porque histórias chamam a atenção, histórias nos engajam. Lembra, é para você melhorar a sua comunicação e a sua oratória. Se nós olharmos no detalhe, toda comunicação é uma forma de história. Você está sempre contando uma história de algo que aconteceu, ou de algo que vai acontecer, ou de algo que você gostaria que acontecesse. E a boa notícia é que você não precisa ser um criador de histórias. Você não precisa ser um escritor, um roteirista de cinema. As histórias, elas já estão aos montes espalhadas por aí. Hollywood já fez isso, a Disney já fez isso, a Netflix já fez isso. Então você precisa apenas aprender a reproduzir e contar essas histórias. Entenda o seguinte, quando você vai treinar uma habilidade, como por exemplo a comunicação e a oratória, pode ser que você vai fazer exercícios isolados para que o resultado ele tenha um benefício no todo. Na academia é a mesma coisa. Você trabalha os músculos isoladamente para que você possa ter a saúde, principalmente,
ou o corpo, a estética que você quer. Então essa parte de aprender a contar histórias não quer dizer que a todo momento você vai estar contando uma história, não é isso, mas você aprende a deixar as ideias de uma maneira interessante, numa ordem interessante. Você sabe quando colocar uma pergunta, você sabe quando fazer uma pausa, porque as histórias são assim. Elas não são simplesmente contadas de qualquer jeito. Não, os elementos são encaixados de maneira correta. E eu não estou nem entrando no detalhe técnico do storytelling, que é assunto para um outro vídeo, que o storytelling é uma ferramenta interessante, mas lembra, meu objetivo é compartilhar com você coisas que você pode aplicar na vida, no dia a dia. E fora palestras, aulas, na maioria dos casos, esse negócio da jornada do herói, toda aquela estética do storytelling, nem sempre se aplica. Você se torna uma pessoa muito superficial, porque você quer encaixar elementos ali que no dia a dia é difícil que se encaixem em todas as histórias, tá? Mas, abrir um parênteses aqui, voltando, são contar histórias do dia a dia, natural, a gente sempre fez isso. Mas às vezes a gente tá perdendo essa capacidade, porque como um todo, as pessoas se comunicam cada vez menos. Então, como é que você vai exercitar ou treinar essa capacidade de contar boas histórias? Você vai falar de livros que você leu, vai falar de filmes que você assistiu, de séries que você assistiu e compartilhar com seus amigos sobre isso. A gente fazia muito isso antigamente. Antigamente, quando as redes sociais não tinham tanto conteúdo assim, não tinha tanto ali no YouTube, você conversava com as pessoas sobre o que você acabou de assistir. E aí, quando é que você vai perceber que está ficando bom nisso? Quando a pessoa começar a falar assim, puxa, eu preciso ler isso daí, eu preciso assistir isso, porque você vai aprendendo a como encaixar os elementos corretos nas histórias para que elas fiquem cada vez mais interessantes. Então, desenvolva a sua capacidade de contar boas histórias. E a quarta forma de você melhorar a sua comunicação e a sua oratória é assista palestras, aulas, e aquelas palestras e aulas que te interessarem, você vai estudar por que aquilo te interessou. Você vai modelar este comunicador, esse orador que você está assistindo. Detalhe, tá? Você não vai copiar ele. Você vai perceber o que ele fez que te chamou a atenção. O que você gostou? Foi a maneira como ele colocou as ideias? É o tom dele? Ele contou histórias que você achou cativante? E aí, o que é importante? Por que eu digo que você não vai copiar ele? Porque as pessoas têm estilos diferentes, eles têm temas diferentes. Se você tentar encaixar tudo que tá ali, pode ser que não soe natural. Mas não, é um estudo de por que isso aqui eu achei legal. Outra sugestão muito importante. E aí você vai treinar a primeira, que é a leitura em voz alta, fazendo o quê? Pega a palestra dessa pessoa e escreve essa palestra. Ou, hoje em dia, já existem aplicativos que você consegue pegar o link de um vídeo do YouTube, por exemplo, da palestra, você consegue colocar neste aplicativo e ele transcreve, ele traz tudo escrito que foi falado. E aí você pega e treina a leitura em voz alta fazendo a palestra dessa pessoa. Você pode tanto tentar fazer como ela fez, com os mesmos tons, as mesmas pausas, ou tentar ir treinando e colocar as tuas pausas, o seu tom de voz, onde você daria ênfase, para você treinar. Por quê? Porque ali é uma palestra que já está comprovada, pelo menos por você. Você gostou, te chamou a atenção. Você não precisa reinventar a roda. Às vezes as pessoas elas querem ser muito originais e elas se tornam muito artificiais. Por quê? Porque a pessoa força muito para que algo pareça original. A originalidade está na sua maneira de dizer as coisas, na sua maneira de se comunicar. Mas aprenda com comunicadores experientes. Aprenda com aqueles que já têm a competência que você quer desenvolver. Então, como é que você vai fazer? Vai assistir as palestras, as aulas, aquelas que te chamarem mais a atenção, você vai fazer uma análise mais detalhada. Primeiro, realmente, desfruta daquilo. Tá? Não precisa ser tudo tecnicamente, igual o Exterminador do Futuro, que ficava vendo as coisas, calculando. Não. Assiste normal a palestra, achei interessante. Depois, você vai analisar. Ele usou pausas, perguntas, colocou uma história pessoal. Escreve e leia em voz alta para que você pratique aquilo. O nosso cérebro, ele aprende as coisas muito rápidas quando a gente vai expondo ele a estas coisas. Então, quanto mais você for sendo exposto a bons comunicadores e fazendo esse processo que a gente está falando aqui, mais o seu cérebro vai assimilando as competências e as habilidades necessárias para se tornar um bom comunicador. Isso vai ajudar muito você a se desenvolver. E uma dica, existe o TED Talks ou o TEDx, que são eventos de palestras de apenas 18 minutos de temas dos mais variados e muito interessantes. Como esse é um evento importante de palestras, é muito comum que as pessoas se preparem muito, então, que você encontre várias palestras sobre temas interessantes e que são bem feitas, bem elaboradas, para que você possa modelar, estudar e aplicar o que você aprendeu ali para melhorar a sua própria comunicação. Essas são as 4 formas simples de você melhorar a sua comunicação sem ideia mirabolante. Treine a leitura em voz alta,
Se esforce para melhorar a sua comunicação no dia a dia com a sua família, com seus amigos, com seu círculo social. Você precisa aprender a contar boas histórias. E quarto, você pega aqueles que já são bons comunicadores, principalmente se forem palestras ou aulas, você analisa o que você gostou ali, depois você escreve ou usa algum aplicativo para escrever o que ele falou e treine essa leitura em voz alta também. Por quê? Porque você vai vendo tudo ali que ele colocou, a maneira como ele falou, a pontuação, a organização das ideias e cada vez mais você vai tendo combustível, você vai tendo matéria-prima para que você possa aplicar todos esses elementos na sua comunicação. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me ajude a levar isso para cada vez mais pessoas. Na plataforma aqui, conteúdos como esse são muito mais difíceis de serem entregues do que piadas e fofocas, que é o que as pessoas mais gostam de curtir por aí. Mas um conteúdo como esse, de valor, que vai ajudar a pessoa a, de fato, destravar a mente e desenvolver habilidades que vão ajudar na vida dela, eu peço que você me ajude a levar para mais pessoas. Então, compartilhe com os outros. Se quiser pegar o link, colocar no seu status do WhatsApp ou encaminhar para outras pessoas, outra coisa que ajuda muito é você curtir e deixar um comentário. Esse comentário pode ser o que você achou, se você achou algo interessante, se você pensa diferente, é interessante também você deixar aqui. Você pode deixar uma pergunta sobre comunicação oratória ou criatividade, ou até mesmo sugestão para os próximos vídeos. Tudo isso aqui, qualquer um desses comentários, ajuda tanto no engajamento, como também me ajuda a produzir um conteúdo que seja cada vez mais relevante para você. Sem mais, eu só quero te agradecer por você ter assistido o vídeo até aqui e eu espero encontrar você no próximo vídeo.